Olá, pessoal. Vamos ao resumo da parte 6 de Pensamentos para mim próprio. Se você está chegando aqui agora, você pode chegar nos primeiros vídeos do YouTube e ler o livro Pensamentos para mim próprio ou Meditações do Marco Aurélio por sua conta, no seu ritmo, acompanhando os vídeos e refletindo. Então vamos lá. Rapidamente, o que ele nos falou nesse capítulo 6? Existe uma substância universal, que é uma razão que governa, dócil, moldável. Tudo nasce e acaba segundo os seus desígnios. E é nosso dever fazer o quê? Ordenar bem os assuntos presentes, ficar indiferente às oscilações. Por isso precisamos olhar com profundidade, ver o valor das coisas, a qualidade delas próprias. A razão deve ordenar as coisas, a razão sabe e a gente precisa tomar cuidado para poder diferenciar, ok? Então precisamos nos esforçar sobre esse assunto e passar de uma ação útil a outra, ações para a comunidade. O ser humano é um ser social e precisamos então fazer isso pelo todo. Temos dentro de nós um guia interior. Tudo que vai acontecer acontece de acordo com uma natureza universal, ordenadora de tudo. Então, quando eu vejo desordem, confusão, dispersão na minha vida, é porque é a forma como eu estou lendo e interpretando estes fatos, ok? Porque o universo é ordenado, é uno e existe uma providência. O que mais ele diz? Que quando as forças das circunstâncias, de repente, nos deixar assim com uma sensação de desamparo, eu preciso parar e refletir imediatamente e saber que existe uma harmonia e que eu preciso voltar a essa harmonia. Regressas à filosofia, ele diz, né? E ele fez aquele lembrete, né? Como temos uma madrasta e uma mãe. A gente tem que lembrar, né? Às vezes a madrasta está ali fazendo alguma coisa, estamos sofrendo. Temos que lembrar da nossa mãe e voltarmos para aquele ponto da harmonia, do amor e da ordem. E aí ele vai nos falar também, né, que temos que cuidar da nossa própria alma o tempo todo, ele está nos dizendo isso, salvaguardar a nossa própria alma, de acordo sempre com a razão e o bem social, que essas devem ser as nossas hierarquias. E devemos nos apressar em ser, ok? O mundo ele é mudança e no que podemos nos apoiar, pergunta ele, né? Nós evaporamos, o tempo todo nos mostrando isso também, no tempo finito, e esse tempo finito ele se perpetua infinitamente. E aí ele pergunta, né? O que tem valor? Mover-se ou deter-se, segundo a nossa própria constituição. Aí ele nos lembra, né, que ser livre é ser capaz, né, de nos bastarmos sem paixões, né, que precisamos nos comprazer conosco, né, que não podemos depender do outro para sermos felizes, né, e que esse é um método muito apropriado para a nossa vida, né, e que o movimento da virtude é um movimento que tem algo de divino e que, apesar disso, é uma via bastante difícil de conceber, mas que essa via ela segue o seu caminho. Então precisamos buscar essa via da virtude. Ele nos lembrou, eu falei no vídeo de ontem justamente que é bom ter amigos virtuosos e olhar para as virtudes das pessoas, justamente para nos lembrarmos, né, desse movimento da virtude. E aí ele diz também, né,
que o que é possível e natural ao homem conquistar, né, ele poderá alcançar. E aí nos lembra dos nossos heróis, da importância de termos heróis, aqueles homens que conseguiram trilhar o caminho. E se eu tenho esse modelo, eu vou seguir a minha conduta reta de acordo com esse modelo, que eu sei que dá certo, e não vou mudar de acordo com a opinião dos outros. Inclusive falei sobre isso, né? Cuidado com as opiniões, porque o contrário desse segmento de vida, né? Uma vida reta, baseada nos princípios, nos seus objetivos, né? De se tornar cada vez mais virtuoso, isso é a ignorância. Então, precisamos cumprir com o nosso dever. E se cumprimos com o nosso dever, fazemos tudo o que precisamos e nada mais vai nos inquietar, porque qualquer coisa fora disso são para ele, né, objetos inanimados ou seres privados de razão ou seres extraviados que não conhecem o caminho. Que belo a gente ter esse resumo aqui, né? E ele diz de novo, sempre usar a razão, mesmo com quem não tem. Se a pessoa saiu da razão, saiu do seu controle, você se mantém na razão, você se mantém no controle. E ele lembra, em todas as ocasiões, invoca os deuses. Muito lindo, né? Ele nos lembra que tudo será reabsorvido na razão geradora e que todo dever requer um certo tempo. Então a gente precisa, né? Sabemos que tudo vai ser absorvido, né? Veio do todo, voltará ao todo, e que tudo requer um certo tempo. Então precisamos estar aqui sem nos irritarmos, sabendo, né, que cada coisa tem o seu tempo e que tudo virá no tempo correto. Ele nos fala sobre a morte, que é o repouso das impressões dos sentidos, dos movimentos instintivos e, portanto, né, vergonhoso, isso é bonito demais, tudo é belíssimo, né, deixar a alma se abater enquanto está no corpo. Muitas vezes a gente deixa essa alma se abater e ele lembra aqui: fórmula da felicidade, conserva-te simples, honesto, puro, grave, natural, amigo da justiça, piedoso, benévolo, afetuoso, firme ao cumprimento dos deveres, luta, venera os deuses, ajuda os homens. O único fruto que poderá colher dessa experiência terrestre são tantas disposições e ações inspiradas pelo bem social. Então ele nos fala de manter constância, equanimidade em todas as ocasiões, piedade, serenidade, doçura, humildade, vontade em aprender, não reagir, penetrar fundo nas coisas. E é isso, muita solidez, muita paciência e constância nas amizades. Ele diz: se o corpo não desiste, a alma que nos motiva, que é esse ponto luminoso, também não deve se abater. Novamente nos lembrando. Muito lindo, muito lindo. Viver em concórdia, cada um na sua parte, fazendo o que tem que fazer mediante o seu valor. Não fazer mal a ninguém, nada dizer que seja mal. Ter um comportamento exemplar. Observa os comportamentos belos e esse livro é um exemplo disso. Observa e você vai depurando o seu caráter, que ele está nos mostrando aqui. Vai agindo com benevolência, inclusive com os ingratos. Ter um espírito cultivado e sábio, aquele que conhece o começo e o fim, e a razão da universal substância que tudo administra. De novo, lembrando que existe uma ordem, e para que a gente tenha esse espírito cultivado e sábio, a gente precisa saber, tudo tem um começo e um fim, e quem ordena tudo isso é a razão. Essa razão universal, né, da substância, né, o Deus é o absoluto, né, tudo ordenado. Aí ele diz: o que é da personalidade
não permanece, mas as virtudes nos direcionam e nos aproximam de algo maior. Por isso, devemos treinar a justiça, a boa-fé, a sinceridade. E ele nos lembra: ama com amor verdadeiro aqueles que te correspondem, com quem você vive, né? Aqueles que te correspondem viver. Então, aqueles que estão ao meu lado, não é assim, eu vou amar aquele que está lá no outro lado do mundo, não, aquele. Ama as pessoas que estão próximas de você, beneficia todos que estão ao seu redor, né? E a maior queixa, né, que podemos ter é colocar a responsabilidade na nossa vida na mão dos outros. Então encara que para você crescer, você precisa assumir a responsabilidade da sua vida, né? E ele lembra, né, até os que dormem contribuem, e nos pergunta: você quer ser o quê? Aquele que contribui estando ativo, trabalhando pelo todo, ou aquele que contribui subtraindo, dormindo, na inércia? Contribuir cada vez mais para o benefício da pessoa é a gente escalar uma pirâmide no sentido da unidade, alcançar o mais alto de nós, né? De alguma maneira, sonhar o sonho de Deus. Aqui temos um resumo da parte 6, bastante rápido. Espero que vocês tenham feito o resumo de vocês. Se quiserem me mandar o resumo de vocês, é sempre muito bom, né? E é ótimo honrar a verdade com a prática. Então, esse resumo, né? A ideia é que ele esteja tão dentro da nossa mente que a gente não consiga viver nada além disso. Vai fazer alguma coisa? Para, respira, soletra. Lembra daquela ideia que eu dei? Soletra, não reage, pensa alguma coisa e muda a sua visão, a sua falsa impressão do mundo, a sua falsa impressão do outro. E aí, esses sentidos que tanto nos sabotam, que sabotam você todos os dias, né? Nesse mundo das ilusões, eles vão começar a te mostrar algo diferente, porque os sentidos existem também por um motivo, e é para aprendermos com eles, mas aprendermos aquilo que não está tão aparente, aquilo que está oculto. E assim vamos nos aproximando desse absoluto, né? Nesse mistério, no silêncio e na ação, no movimento, no pensamento e na ação. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Parte 7. Bye, bye.